Olá, bem-vindos ao Portal de Luz. O que é força de vontade? De acordo com a psicologia, a força de vontade pode ser definida como a capacidade que nós temos de resistir a tentações de curto prazo a fim de cumprir metas de longo prazo. Então fica claro, portanto, sob a ótica espírita, que fazer uso da nossa força de vontade pode nos ajudar a avançar muito mais na nossa atual encarnação. Portanto, esse é um ponto importante que pode nos ajudar bastante na nossa própria evolução pessoal. E nós vamos falar sobre isso no programa de hoje. Mas antes, nós vamos ouvir juntos a mensagem psicografada por Chico Xavier. Auxiliemos os que tombaram em sofrimento. Deixa que a voz deles te alcance a vida. Não te presumas tão longe. Frequentemente, o espaço que os distancia não é senão aquele que te separa do lar vizinho. Enquanto nos detemos, pensando nas lágrimas que lhes encharcam as horas, é possível estejam a poucos metros de nós, carregando fadiga e desilusão. Há os que talvez procurem mostrar um sorriso, após remover os sinais de pranto do rosto desfigurado, em penúria, e os que, não obstante possuírem todos os excessos de uma existência faustosa, acalentam a ideia do suicídio, crendo seja a fuga a única solução para as dificuldades a que se arrojaram imprevidentes. Muitos abraçaram empresas delituosas, adquirindo tormentos de espírito ao pé de outros tantos que escalaram a barranca da vaidade, despencando em precipícios de treva. Deixa que te visitem no espelho da consciência. Vê-los-ás, sentindo-te por baliza de extensa caravana da angústia. Dói contemplar não somente os adultos algemados à provação, mas também as crianças e os jovens espoliados de afeto, que a necessidade em muitas ocasiões relega ao espinheiro da enfermidade ou à vala do vício. Se desfruta a saúde, se tens algum tempo disponível, se possuis influência ou se retens essa ou aquela sobra da bolsa, colabora para que se reduzam o desespero e a aflição que ainda lavram na terra. Não exijas, porém, a alheia gratidão para auxiliar. Ainda mesmo que os necessitados de teu concurso transportem no peito corações empedernidos na sombra do mal, dos quais não te é lícito aproximar, por enquanto, a fim de que não patrocines a irreflexão ou a desordem, ora por eles e ampara-os de maneira indireta. As mães dos obsessores e dos ingratos, ainda quando desencarnadas estão vivas, elas vibram de esperança e felicidade com os teus gestos de amor e te dirão em preces de alegria, no silêncio da alma, Deus te guarde e abençoe. A psicologia define a força de vontade como a capacidade de adiar uma recompensa, um prazer, resistindo às tentações de curto prazo, a fim de cumprir uma meta maior, que vai ser mais significativa para nós mesmos. Os psicólogos dizem também que a força de vontade é a capacidade que a pessoa pode desenvolver para anular um pensamento, ou um sentimento, ou um impulso indesejado, em prol de algo maior que ela queira alcançar. E fica claro, portanto, para todos nós que, fazendo uso da nossa força de vontade, nós podemos avançar muito mais ao longo da nossa encarnação,
porque com uma força de vontade esclarecida, determinada, nós podemos resistir às velhas tentações, mudar velhos hábitos de comportamento para melhor e, enfim, voltarmos ao final dessa encarnação melhores do que quando aqui chegamos. E esse é o nosso objetivo, certo? Mas como desenvolver a força de vontade? Uma das melhores formas é começar pela base, compreendendo a verdade das leis imutáveis de Deus. Se eu sei separar, discernir entre o que é transitório e que vai me trazer uma recompensa que nada me acrescenta como espírito eterno que eu sou, e que o verdadeiro, eterno, imutável, eu consigo ter esse discernimento, essa separação, eu consigo fortalecer também o meu espírito na hora de fazer uma escolha, de definir metas de vida, ou mesmo de enfrentar qualquer desafio que chega até mim. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, diz que os espíritos bons têm a predominância sobre a matéria e o desejo do bem, e os espíritos imperfeitos têm a predominância dos interesses e prazeres ligados à vida material e têm a propensão para o mal. Onde nós nos encontramos nessa longa jornada evolutiva? Para nos ajudar nessa reflexão, nós vamos lembrar do Evangelho segundo o Espiritismo, onde temos no capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração, a seguinte mensagem: à medida que avança na vida espiritual, a alma que enveredou pelo mau caminho se esclarece e se despoja pouco a pouco das suas imperfeições, conforme a maior ou a menor boa vontade que demonstre, em virtude do seu livre-arbítrio. Então, aqui nesse trecho, nós temos a importância do livre-arbítrio, porque a nossa evolução, o aperfeiçoamento das nossas atitudes nunca vai ser imposto ou forçado por um benfeitor mais evoluído. Essa perfeição é conquistada por nós mesmos, através do entendimento que nós vamos adquirindo. E o Evangelho continua assim: todo pensamento mau resulta, pois, da imperfeição da alma, mas de acordo com o desejo que alimenta de depurar-se, mesmo esse mau pensamento se lhe torna uma ocasião de adiantar-se, porque ela o repele com energia. É indício de esforço por apagar uma mancha. Não cederá se apresentar oportunidade de satisfazer a um mau desejo. Depois que haja resistido, sentir-se-á mais forte e contente com a sua vitória. Aquela alma que, ao contrário, não tomou boas resoluções, procura a ocasião de praticar o mau ato e, se não o leva a efeito, não é nem por sua virtude, mas por falta de ensejo, é, pois, tão culpada quanto seria se o cometesse. Em resumo, naquele que nem sequer concebe a ideia do mal, já há progresso realizado. Naquele a quem essa ideia acode, mas que a repele, há progresso em vias de realizar-se. E naquele, finalmente, que pensa no mal e nesse pensamento se compraz, o mal ainda existe na plenitude da sua força. Num, o trabalho está feito, no outro, está por fazer-se. Bom, nesse pequeno resumo do comportamento de cada um de nós, ele mostra, portanto, 3 fases que nós percorremos, 3 grandes fases, né? Se já estamos moralmente evoluídos, pensamos e agimos somente no bem, porque as ilusões, as tentações já não nos atingem, já compreendemos a transitoriedade das coisas da matéria e nos dedicamos, por livre escolha, aos valores do bem, que são imutáveis. E, portanto, nós entramos em harmonia absoluta com todos os seres e com toda a criação de Deus. Agora, se nós ainda temos resquícios do mal na nossa alma, pensamos mais nas conquistas transitórias da matéria, a vaidade, o orgulho, mas vamos ganhando com o tempo uma certa noção de que precisamos melhorar e tentamos então aprender a perdoar, a compreender o próximo, a colaborar com o nosso semelhante que sofre. Estamos em vias de melhorar, entre quedas e recomeços, e vamos avançando de acordo com o nosso empenho. Mas, por fim, há aqueles que ainda pensam no mal, na vingança, têm prazer em agir no mal. Estes são os que ainda têm todo o trabalho por fazer. Despertar de todas essas ilusões, tomar consciência da verdade e começar o caminho de se ajustar às leis imutáveis de Deus. Logicamente que existem infinitas gradações entre cada uma dessas etapas,
Porque podemos já ter a intenção de melhora, mas ainda não começamos a agir. E infelizmente nós podemos escolher permanecer por muito tempo somente naquela intenção de melhorar, sem entrar na ação, sem mudar de fato velhos hábitos. E então falta-nos o quê? A força de vontade para começarmos essa jornada de mudança. Quando determinamos que queremos algo, lançamos as nossas vibrações para aquele foco e isso vai fortalecer o nosso próprio potencial, vai nos ajudar a descartar as escolhas erradas, a ter força e disciplina para dizer não para tentações e avançar para o bem. E toda essa força de vontade vai também atrair a ação dos espíritos bons que nos ajudam, que nos orientam para a concretização do nosso ideal. Enquanto permanecermos acomodados nas nossas próprias limitações, nos nossos medos, nos nossos maus hábitos, estaremos inclusive atraindo espíritos de igual faixa evolutiva, o que torna a situação ainda mais complexa para nós sairmos dessa inércia. Mas quando usarmos a nossa força de vontade para avançar, estaremos fazendo um bem enorme para nós mesmos e para todos aqueles que nos rodeiam, sejam eles encarnados ou desencarnados, através do nosso exemplo de humildade, de superação e de firme decisão. A escolha é nossa. E o estudo do Evangelho está aí para nos esclarecer, para nos orientar sobre o melhor caminho a seguir e nos fortalecer nessa habilidade que temos de fazer as escolhas que queremos e com sabedoria, com amor. Afinal, essa é a razão de nós estarmos todos encarnados.
que os grandes testemunhos virão agora, segundo Chico, né? Chico falou-nos, então, desse período de tribulação pelo qual nós vamos passar, né? Como a gente viu na resposta dele. Quando vier o tempo, teremos que exemplificar. Nós vamos agora ouvir a nossa amiga Sandra Marinho no quadro Educa a Tua Alma. Olá, queridos amigos, queridas amigas. Já tivemos oportunidade de trazer aqui no nosso programa temas que convergem, né, no único ponto, a importância de dedicarmos aos nossos semelhantes, para que nós tenhamos uma vida plena e feliz, dedicação ao próximo. A base da doutrina espírita, que tem em sua essência a moral fundamentada nos ensinamentos de Jesus, deixa isto bem claro na máxima: fora da caridade não há salvação. A expressão caridade é usada para exprimir uma atitude que vai muito além daquela atitude puramente filantrópica. O termo, por falta de outro melhor, que expresse verdadeiramente um sentido mais abrangente, se aplica para demonstrar o ensinamento mais importante a ser observado pela humanidade, independente de credo, nacionalidade, etnia, enfim. Resumido na frase, amar ao próximo como a ti mesmo, que nós vamos encontrar no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos 37 a 39. Essa regra de conduta, se fosse adotada por todos nós, o mundo estaria em condições bem melhores. Nós teríamos mais justiça, menos desigualdades e certamente não estaríamos presenciando tantos fatos tristes e abomináveis acontecendo em toda parte do planeta. Bom, por que eu fiz essa introdução antes de comentar uma matéria, né, que certa vez eu li na revista Seleções, acho que todos conhecem, mais ou menos assim uns 5 anos atrás, essa matéria foi publicada, sob o título Por trás da nossa ansiedade, o medo de ser desnecessário. Nessa reportagem, Dalai Lama e Arthur Brooks, do New York Times, nos trazem a reflexão a seguinte matéria. Segundo os autores, em muitos aspectos, nunca houve uma época melhor de se viver, apesar da violência que atormenta alguns cantos do mundo e de países ainda estarem sob o domínio de governos tirânicos, contrapondo-se às grandes religiões do mundo que ensinam o amor, a compaixão e a tolerância. Neste cenário, um número, argumentam eles na matéria, um número considerável da pobreza em geral, que está num processo de decréscimo, por absurdo que pareça, mas a pobreza ela está decrescendo no planeta e que menos criança, na época já morriam bem menos crianças, né? E mais homens e mulheres sabiam ler. Neste mesmo diapasão, lembravam que em muitos países os direitos das mulheres são reconhecidos e que mesmo tendo muito a fazer, muita coisa melhorou. E entretanto, comentavam os autores, era estranho ver tanta raiva, tanto descontentamento entre as pessoas em alguns países mais ricos,
como Estados Unidos, Grã-Bretanha e toda a Europa, aliás. E por que acontece isso, né? Bom, uma pista para responder esta questão está numa pesquisa feita junto aos cidadãos idosos desses países mais abastados, que constatou que os que não se sentem úteis têm o triplo de probabilidade de morrer mais cedo. Os americanos que priorizam fazer bem aos outros têm quase o dobro da probabilidade de dizer que estão muito felizes com a vida que têm. E na Alemanha, quem busca servir a sociedade tem probabilidade de 5 vezes maior de dizer que é muito feliz. Bom, esta conclusão revela uma verdade humana mais ampla, segundo os autores. Todos precisamos de nos sentir necessários. Essa é a fome humana natural de servir aos semelhantes. Os sábios budistas já ensinavam no século XIII que quando acendemos um fogo para os outros, também iluminamos o nosso caminho. Na verdade, as pesquisas confirmavam os princípios comuns das nossas religiões. O altruísmo e a alegria andam juntos. Quanto mais nos consideramos um só com o restante da humanidade, melhor nós nos sentimos. Assim, o problema não é a falta de riqueza material, é o número crescente de pessoas que não se sentem mais úteis, né? Depois da aposentadoria, se veem fora, né, da atividade, não se sentem úteis. Eles acreditam que não são mais necessárias, que não estão mais unidas à sociedade, percebem? Outro ponto importante da matéria, sentir-se supérfluo é um golpe no espírito humano que leva ao isolamento social e à dor emocional, além de criar condições para emoções negativas. E o que fazer para ajudar? Para responder esta pergunta, os dois autores explicam que uma certa medida a ser tomada é de ordem pessoal, pois todos temos algo para compartilhar. É necessário que a irmandade global e a união com o outro não sejam somente ideias que professamos, mas compromissos pessoais que praticamos conscientemente. De outra parte, devem reconhecer que uma sociedade colaborativa tem de criar riqueza de oportunidades de trabalho para todos e para que todos possam contribuir. Uma sociedade solidária que deve priorizar a educação das crianças, principalmente. E uma sociedade fraterna deve proteger os mais vulneráveis e assegurar que a política não aprisione ninguém no sofrimento e na pobreza. Mas os autores entendem que conseguir uma sociedade com todos esses atributos não é fácil, né? Nenhuma ideologia e nenhum partido político tem a resposta para esta questão. Em verdade, o que nos une em amizade e colaboração não é a posição política comum nem a religião igual. Segundo os autores, isto é muito mais simples. É a crença compartilhada na compaixão, na dignidade humana, na utilidade de todos, a fim de contribuir positivamente para um mundo melhor. Encerram dizendo que o lado bom de todo esse descontentamento dos indivíduos que vivem nesses países abastados
tem revelado uma coisa boa: a fome humana universal de ser necessário. E convidam os leitores a construir juntos esta sociedade que sacie esta fome. Assim, amigos e amigas, não vamos ficar esperando. Essa matéria já tem um tempo, mas a gente percebe que ela é super atual, né? Super coerente com o momento que nós estamos vivendo. E assim, não vamos ficar esperando que essa sensação de inutilidade nos pegue desprevenidos. Hoje é o melhor dia para decidirmos viver segundo a nossa natureza humana, inspirados nos ensinamentos de Jesus. Um grande abraço e até o próximo encontro. E agora nós vamos ouvir o nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário. Olá, amigas e amigos. Como sempre, é muito bom estarmos novamente juntos em mais um Momento Doutrinário. Hoje convidamos a todos para refletirmos sobre a nova geração, conforme consta no livro A Gênese, capítulo 18, itens 27, 28 e 29, onde Kardec deixa-nos as seguintes instruções dos espíritos da codificação a respeito da nova geração, dizendo: para que na terra sejam felizes os homens, é preciso que somente a povoem espíritos bons, encarnados e desencarnados, que somente ao bem se dediquem. Havendo chegado o tempo, grande emigração se verifica daqueles que a habitam. Quem são os emigrantes? Aqueles que praticam o mal pelo mal e que ainda não foram tocados pelo sentimento do bem, os quais, já não sendo dignos do planeta transformado, serão excluídos. Por quê? Senão ocasionariam de novo na Terra perturbação e confusão e constituiriam obstáculo ao progresso. Irão expiar o endurecimento de seus corações, uns em mundos inferiores, outros em raças terrestres ainda atrasadas, equivalentes às dos mundos inferiores, aos quais levarão os conhecimentos que hajam adquirido, tendo por missão fazê-las avançar. Na Terra, serão substituídos por espíritos melhores, que farão reinem em seu seio a justiça, a paz e a fraternidade. A Terra, no dizer dos espíritos, não terá de transformar-se por meio de um cataclismo que aniquile de súbito uma geração. A geração atual desaparecerá gradualmente e a nova lhe sucederá do mesmo modo, sem que haja mudança alguma na ordem natural das coisas. Tudo, pois, se processará exteriormente, como só ia acontecer com a única, mas capital diferença de que uma parte dos espíritos que encarnavam na Terra, nela não mais tornarão a encarnar. Em cada criança que nascer, em vez de um espírito atrasado e inclinado ao mal, que antes nela encarnaria, virá um espírito mais adiantado e propenso ao bem. Não se trata simplesmente de uma nova geração corpórea, mas sim de uma nova geração de espíritos. Sem dúvida, nesse sentido, é que Jesus entendia as coisas quando declarava: digo-vos em verdade que esta geração não passará sem que estes fatos tenham ocorrido. Assim, decepcionados, ficarão aqueles que acreditam ver a transformação operar-se
por efeitos sobrenaturais e maravilhosos. A época atual é de transição, pois confundem-se os elementos das duas gerações. Colocados no ponto intermédio, assistimos à partida de uma e à chegada da outra, já se assinalando cada uma no mundo pelos caracteres que lhes são peculiares. Tem ideias e pontos de vistas opostos às duas gerações que se sucedem. Pela natureza das disposições morais, porém, sobretudo das disposições intuitivas e inatas, torna-se fácil distinguir a qual das duas gerações pertence cada indivíduo. Cabendo-lhe fundar a era do progresso moral, a nova geração se distingue por inteligência e razão, geralmente precoces, juntas ao sentimento inato do bem e às crenças espiritualistas, o que constitui sinal indubitável de certo grau de adiantamento anterior. A nova geração não se comporá exclusivamente de espíritos eminentemente superiores, mas daqueles que, já tendo progredido, se acham predispostos a assimilar todas as ideias progressistas e aptos a secundar o movimento de regeneração. O que, ao contrário, distingue os espíritos atrasados é, em primeiro lugar, a revolta contra Deus, pelo fato de se negarem a reconhecer qualquer poder superior aos poderes humanos. A propensão instintiva para as paixões degradantes, para os sentimentos antifraternos de egoísmo, de orgulho, de inveja, de ciúme. Enfim, o apego a tudo que é material, ou seja, sensualidade, a cupidez e a avareza. Desses vícios é que a terra tem de ser expurgada pelo afastamento daqueles que se obstinam em não se emendar, porque são incompatíveis com o reinado da fraternidade e porque o contato com eles constituirá sempre um sofrimento para os homens de bem. Quando a terra se achar livre deles, os homens caminharão sem dificuldades para o futuro melhor, que lhes está reservado, mesmo neste mundo, por prêmio de seus esforços e de sua perseverança, enquanto aguardam que uma depuração mais completa lhes abra o acesso aos mundos superiores. E continuam os espíritos. Não se deve entender que por meio dessa emigração de espíritos, todos os espíritos retardatários sejam expulsos da Terra e relegados para mundos inferiores. Muitos, ao contrário, à Terra voltarão, porquanto muitos existem que assim são porque cederam ao arrastamento das circunstâncias e do exemplo. Nesses, a casca é pior do que o cerne, uma vez subtraídos à influência da matéria e dos prejuízos do mundo corporal, eles, em sua maioria, verão as coisas de maneira inteiramente diferente daquela pelas quais as viam quando em vida, conforme os múltiplos casos que conhecemos. Para tanto, tem a auxiliá-los espíritos benévolos, que por eles se interessam e se dão pressa em esclarecê-los e em lhes mostrar quão falso era o caminho que seguiam. Nós mesmos, pelas nossas preces e exortações, podemos concorrer para que eles se melhorem, visto que entre mortos e vivos
à perpétua solidariedade. É muito simples o modo pelo qual se opera a transformação, sendo, como se vê, todo ele de ordem moral, sem se afastar em nada das leis da natureza. Amigas e amigos, no próximo momento doutrinário, concluiremos as considerações sobre a nova geração, conforme itens 30 a 35 do capítulo 18º do livro A Gênese. Que estes esclarecimentos possam trazer conforto e esperança a todos nós, encarnados e desencarnados, pois tudo se encadeia nas leis de paz, harmonia e equilíbrio dos universos onde estamos inseridos. Boas reflexões, agradecemos pela companhia e convidamos a todos para que continuem a acompanhar o Portal de Luz e que também compartilhem esses nossos estudos nas redes sociais. Desejamos muita saúde, paz, equilíbrio e amor no coração. Até o próximo encontro. Fiquem com Deus. Um grande abraço a todos. Estamos encerrando por aqui. Se você gostou do nosso conteúdo, curta esse vídeo, ajudando a divulgar mais e mais a nossa mensagem para mais e mais pessoas. E para receber as notificações dos nossos programas, das aulas, dos estudos diários que acontecem no nosso canal sobre o Evangelho e outros livros espíritas, se inscreva no nosso canal e acione o sininho. Muito obrigada e até a próxima!